Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num paradoxo bem no coração do Brasil. Pensa só, uma nação que tem uma das leis mais duras do mundo contra o nazismo, mas que mesmo assim está vendo ideologias extremistas ganharem força. É uma situação bem complexa, né? Então vamos direto ao que interessa para entender isso melhor. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder. Como pode uma ideologia que é proibida por lei continuar por aí achando espaço para crescer? Para a gente conseguir entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para a época em que a democracia brasileira estava sendo reconstruída. Bom, antes de mais nada, vamos entender a base de tudo isso. A estrutura legal, que, na teoria, deveria ser a nossa maior defesa contra o discurso de ódio. Esse ano aqui, 1989, é a chave de tudo. O país estava no meio do processo de redemocratização e foi aí que o Brasil criou uma lei que mirava bem no coração do nazismo. Foi um marco, um momento decisivo para a nova república. A resposta foi a Lei Cal. E olha, ela não era só uma lei genérica contra o racismo, não. Ela foi bem específica, sabe? Falando claramente sobre os símbolos nazistas. A ideia era que ela funcionasse como, sei lá, uma espécie de vacina jurídica para proteger a nossa democracia, que ainda era um bebê, desses vírus sociais perigosos. E o mais importante é que essa lei não ficou parada no tempo, sabe? Muito pelo contrário, ela foi evoluindo, ficando mais forte. Em 97 ela foi ampliada e em 2003 veio uma decisão histórica do STF, deixando bem claro que antissemitismo não tem nada a ver com liberdade de expressão. Ou seja, no papel, a nossa base legal é bem sólida. Então, a gente chega no ponto crucial. Se a lei é tão forte, onde é que está o problema? É exatamente aqui que a gente encontra um abismo entre o que está escrito na lei e o que acontece no dia a dia. É como se existissem dois Brasis. De um lado, a gente tem uma lei que é exemplar, mas do outro, a gente tem uma cultura onde o preconceito rola solto, muitas vezes de forma velada, em bolhas onde a lei parece que não consegue chegar. Essa falta de sintonia que acaba abrindo brechas para o ódio se espalhar. Agora, vamos dar uma olhada no principal truque que os extremistas usam para se movimentar nessa área cinzenta da lei. Eles encontraram um escudo bem poderoso. Bem no centro do problema, a gente tem uma trombada entre dois direitos fundamentais. A liberdade de crença, claro, é sagrada. Mas e quando essa liberdade é usada para atacar a dignidade de outra pessoa? É justamente nesse ponto de conflito que a intolerância se veste de dogma para passar despercebida. A estratégia é bem sutil e, por isso mesmo, muito perigosa. A religião acaba virando um cavalo de Troia. Por fora, parece só uma comunidade de fé, normal, mas por dentro está carregada com uma ideologia de exclusão e ódio, usando a proteção que a lei dá à religião como um escudo. E esse mecanismo geralmente funciona em 3 passos. Primeiro, o ódio é vendido como se fosse uma vontade divina. Depois, o grupo oferece aquela sensação de comunidade, de propósito, para pessoas que talvez estejam se sentindo meio perdidas, sabe? E por último, ele isola essas pessoas do mundo lá fora, criando uma bolha onde a radicalização acontece sem ninguém para questionar. Isso tudo nos leva a uma questão filosófica bem importante. Afinal, por que uma sociedade que se diz livre deveria proibir algum tipo de discurso? A resposta para isso está num conceito bem conhecido, o paradoxo da intolerância. O filósofo Karl Popper dizia o seguinte: uma tolerância sem limites, ironicamente, leva ao fim da própria tolerância. Ou seja, se uma sociedade tolera quem prega a intolerância, uma hora os intolerantes vão acabar destruindo a própria estrutura que permitiu que eles existissem. A frase do Popper é super direta e forte, né? Proteger a tolerância exige que a gente, paradoxalmente, não tolere a intolerância. É quase um instinto de sobrevivência de uma sociedade. E aqui, olha só, tem uma distinção que é fundamental. Nazismo não é tratado pela lei como uma simples opinião. Não é como discutir futebol ou política. É um projeto de genocídio. A lei não pune um ponto de vista. Ela pune a defesa de um plano de extermínio de seres humanos. A diferença é gigantesca. Então a gente chega na conclusão. Proibir a apologia ao nazismo no Brasil não é censura. Na verdade, é um mecanismo de defesa essencial para a própria democracia poder continuar existindo. Essa proibição é vital porque ela defende a liberdade contra os seus próprios inimigos. Ela coloca a dignidade humana como um valor que está acima de tudo. E também funciona como uma espécie de quarentena moral contra essas ideologias tóxicas. E o mais importante, ela respeita as lições da história. A gente não pode esquecer que o Holocausto começou com palavras.
A ideia final que fica é essa: a lei não está atacando a liberdade, ela está fortalecendo a liberdade, protegendo a ela das forças que querem acabar com tudo por dentro. É como se fosse o sistema imunológico legal da sociedade. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Onde é que termina o direito de ter uma crença e onde começa o uso dessa crença como uma arma? Essa linha que separa a fé como algo espiritual e a fé como uma ferramenta política é muito tênue e perigosa. Encontrar esse equilíbrio é talvez um dos maiores desafios que as democracias enfrentam hoje em dia.